Opa, opa, beleza? Iniciando a transmissão aqui. Tudo jóia, meus caros? Então, vou começar dizendo que a gente falou, que eu falei na live passada, que provavelmente eu ia acabar mudando o dia da live e não mudei, né? Eu fui para Melbourne. Se alguém me segue nos stories do Instagram, o pessoal viu, eu tava em Melbourne e acabei não conseguindo mudar a data. Só tem inclusive com um cartãozinho da empresa aqui, ó. Eu não consegui mudar a data da live, talvez semana que vem a gente mude, mas eu vou avisar com antecedência. Então, por enquanto, fica no mesmo dia, no mesmo horário de sempre, beleza? Fala, Eric, boa noite, tudo jóia? Boa noite para vocês, bom dia para mim, tô tomando meu cafezinho. Fala, Ricardo, boa noite. O café tá frio já, diga-se de passagem. Deixei aqui do lado, esqueci de tomar. Deixa eu mandar um e-mail avisando a galera. E a gente já começa. E aí, alguém tem experiência já em CSS Grid? Me contem nos comentários se vocês estão empolgados para aprender CSS Grid, como eu estava. Fala, André, fala, Thiago X. Café no frio no rola. Pois é, tava quente até agora, aí deixei aqui do lado. Tá frio pra caramba aqui hoje, apesar de estar um solzinho, mas tá muito frio. Aí já viu, né? O café esfria muito rápido. E aí, X, como é que você tá, brother? A ideia era chamar outra pessoa para ser o copiloto hoje também, para participar aqui da live, mas essa semana foi tão corrida para mim. Eu voltei ontem de Melbourne, aliás, anteontem de Melbourne, mas à noite, né, aqui de manhã, então faz um dia e meio que eu voltei, eu tive que trabalhar ontem junto, acabei que eu não consegui planejar muito bem a live. Não pelo menos a live em si, né, mas o tema da live está muito bem preparado, inclusive porque eu já apresentei. Eu já fiz essa apresentação na empresa que eu trabalho. Então, eu apresentei para 10 pessoas, né? Dessas 10, 8 são desenvolvedores. Então, teve uma aceitação muito legal, o feedback foi massa. O pessoal gostou mais do que eu esperava que eles iam gostar. Então, eu falei, eu vou transformar isso aqui numa live. Vou apresentar ao vivo pra galera. O X tá falando aqui, tudo beleza, brother? E você? Conta um pouquinho da viagem até o pessoal chegar. Cara, a viagem foi sensacional. É muito massa rever o pessoal, trabalhar um pouco pessoalmente, né? Pra quem trabalha remoto sabe que de tempo em tempo a gente quer ir lá, ver o pessoal pessoalmente, almoçar, jantar, sair para tomar café, sair para tomar cerveja. É sempre legal. E é uma experiência diferente, você tá pessoalmente ali com a pessoa. Às vezes numa reunião ou fazendo transmissão por Hangouts e tal, você não fala muita besteira, você é extremamente profissional, extremamente focado ali no dia a dia, né? Você tá do lado da pessoa, você faz uma piadinha, você tem um ambiente mais descontraído. Isso muda muito. E a viagem em si foi massa, cara. Fiquei num hotel diferente dessa vez. É um pouco mais longe. Assim, em vez de demorar 5 minutos, demorou 10. Não é grande problema. Mas eu gostei mais do hotel do que dos outros que eu tinha ficado. A empresa pagou hotel, pagou viagem, pagou tudo isso. Também é bom. Mas o lugar é muito massa, cara. Fiquei no centro de Melbourne, no coração de Melbourne. Tem muita coisa legal ali pra turista e tal. E apesar de eu já ter ido lá, já perdi a conta de quantas vezes, provavelmente umas 8 vezes, talvez 6 vezes, não sei, sei lá. Mas eu já fui várias vezes. Ainda assim, eu me sinto como turista, né? Eu vou lá, eu vejo uma coisa nova e tal. Ainda mais que lá é a cidade do café. Todo lugar que você vai, cada esquina tem, tipo, 5 cafés. É impressionante como existe café naquele lugar. Então eu adoro, cara. Eu vou lá e experimento todo tipo de café. Tem uns cafés com máquinas diferentes. Eu não vou lembrar os nomes, mas tem uns com os beans, né? Com os, como chama? Os grãos de café de vários lugares diferentes. Inclusive eu vi um lá que tinha um brasileiro, eu experimentei. Brazilian Beans, alguma coisa assim que chamava. E muito bom, muito bom. É um pouco menos concentrado, né? Para não chamar de aguado. Mas no Brasil a gente tem o costume de tomar um café mais fraquinho. Aqui na Austrália não, o café é bem forte, é bem estilo italiano mesmo. E eu adoro, cara, muito bom. Bom, chega de falar de café, chega de falar de Melbourne. Vamos começar aqui o que interessa, então. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu queria saber primeiramente de vocês qual é a experiência de CSS Grid que vocês têm. Se vocês trabalham com front-end, se vocês só fazem quando precisa, porque não tem ninguém mais para mexer, ou se vocês nem tocam, nem gostam.
Queria saber um pouco mais de vocês aí, é, essa experiência, né, não só com CSS, mas com front-end em geral. Não sei se tem alguém que não saiba o que é front-end. Front-end basicamente é a construção de sites, né, a construção da interface web que o usuário vai ver, ou seja, basicamente o HTML, o CSS e o JavaScript. O JavaScript atualmente fica no meio, né, tanto desenvolvedor back-end quanto desenvolvedor front-end acabam usando, então conta também do lado front-end. O Eric falou que podemos usar o JS Findle. Ô, Eric, sim, a gente poderia usar. Eu vou fazer. Na verdade, a gente poderia, mas eu acho que eu prefiro fazer aqui no meu editor local mesmo. Depois eu copio o código e mando para vocês. Beleza? Só para ficar mais fácil de compartilhar aqui e tal. Já é bastante coisa aqui para fazer ao mesmo tempo. Tem duas telas, eu vou compartilhar minha tela com slides. Então, se for colocar mais uma coisa, acho que pode complicar um pouco mais. Eu já estou preparado aqui para fazer com o editor local aqui mesmo. Beleza? O André tá falando que trabalhou um pouco com Bootstrap. Eu vou dar uma pincelada sobre o Bootstrap nos slides, vou comentar por que ele é bom, por que ele é ruim. Mas os projetos pessoais quase são o One Developer. Pô, interessante. Quer dizer, é interessante, eu não acho tão bom. Mas eu já passei muito por isso também, sei como é que é. O Eric mandou eu arrasto, não sei o que isso significa. O Giz falou, não manjo nada, até achei que eram os grid systems. Hoje vou aprender bastante. Que você não sabe nada é uma mentira, porque você já me ensinou muito disso 15 anos atrás, no começo da faculdade. A gente estudava junto. Eu lembro muito bem de pedir ajuda. O X era o cara que manjava de tudo na faculdade. Tudo que as pessoas queriam, a gente perguntava pra ele. Pra ele e pro Fernando. Legal, deixa eu compartilhar minha tela aqui então. Ah, sim, ele tá falando que não manja nada de CSS Grid. Beleza. Vocês estão vendo minha tela aí? O meu YouTube bugou aqui. Agora voltou. Yes, sir, valeu. Show. Nossa, meu YouTube bugou bonito aqui. Voltou pra live 3. Nossa. Fala, Dato. Boa noite. Tamo junto, beleza? Mandou tudo junto. Boa noite, tamo junto. Hashtag tamo junto. Massa, cara. Seja bem-vindo. Bom, meu YouTube tá bugado, o aplicativo do celular. Se eu não soubesse se tá aparecendo pra vocês, eu vou ficar pedindo feedback, beleza? Vocês vão me ajudando aí, por favor. Aparece o desktop. É isso aí. Valeu, Eric. Fala, Thiago. Beleza? Muito bom ter toda essa galera aqui. Show de bola. Vamos lá, então. Cadê meu mouse? Achei. Opa, tá invertido. Como é que eu inverto aqui? Que boa. Só que eu perdi o chat, né? Vou ter que abrir no celular. Na verdade, eu tiro do full screen e pergunto pra vocês. Tá todo mundo vendo o slide, beleza aí? Acho que eu nunca fiz desse jeito, mostrando o Keynote direto, assim, em tela cheia e tudo mais. Me avisa no chat, por favor, se tá aparecendo o slide direitinho pra vocês. Show. Fala, Leonardo. Boa noite, tudo jóia? Fala, André. O André, acho que eu já tinha falado oi, né? O André tava lá no começo. Ah, sim, é o mesmo André. Beleza, show de bola. Todo mundo vendo, então vamos embora. Galera, eu vou falar sobre CSS Grid. Massa, eu consegui. O X tá perguntando aqui, você não tá com duas telas? Bota o chat no. Então, não rola, X. O Keynote, ele toma conta de todas as telas, cara. Ele inclusive, se sobrepõe a tudo que você coloca, tipo, por exemplo, o QuickTime que dá para você colocar
por cima de tudo, ele sobrepõe essas coisas. É meio bugado, eu acho. Mas é por conta de mostrar os comentários, mostrar o próximo slide, mostrar aquelas outras informações na segunda tela. E aí ele sobrepõe tudo. Mas tudo bem, eu consegui abrir no celular aqui. Ficou mais fácil. Show de bola. Galera, seguinte, eu vou falar sobre CSS Grid, tá? Disclaimer, eu não sou um expert, eu não trabalho com front-end, mas eu gosto muito. E, enfim, modéstia à parte, eu acho que eu tô melhorando de um tempo pra cá. Eu tô conseguindo fazer umas coisas menos... Sabe aquele gif do carinha, acho que é do Family Guy, que fica brincando com a cortininha, né? Fica pra cima e pra baixo tentando ajustar o CSS. Você mexe com uma coisa. Tem esse gif aqui nos slides, inclusive. Eu me sentia daquele jeito e hoje é um pouco menos. Tô melhorando nesse assunto. Mas definitivamente eu não sou um expert. Pode ser que coisas deem errado aqui. Eu já fiz essa apresentação antes, 2 dias atrás, então tá bem fresco na minha cabeça e teoricamente tudo deu certo. Vai ter live code, então, enfim, vocês sabem como é que é, né? Live code tem uma grande chance de dar errado, mas tá tudo bem. Se der errado, a gente arruma junto. Eu aprendi isso por diversão, né? Eu não sou um expert, mas eu aprendi isso aqui basicamente porque eu achei divertido. Eu finalmente, como um desenvolvedor back-end, eu olhei para uma parada de sistema de grid e falei, cara, isso é massa, cara, isso faz sentido, isso tem lógica. Finalmente. Tudo que eu tinha visto até agora era, para mim, soava meio que como gambiarra para fazer as coisas. E eu vou falar um pouco disso na palestra também, durante a apresentação também, tá? Então, a primeira coisa, o que é CSS Grid? O que não é CSS Grid? Ele não é um sistema de grids, né? Não é um grid system, né? Um conceito de layout, um conceito de grid system. Ou seja, então, o X comentou aí no chat, né? A gente estava conversando em off há uns dias atrás sobre isso, e ele achou que eu estava falando sobre grid system. E não é, tá? São coisas diferentes. Grid system é só o conceito. E enquanto que o CSS Grid seria mais como a gente poderia colocar como uma marca, né? Uma especificação do CSS, tá? Que são tem uma spec, né, própria para isso, da W3C, que os navegadores respeitam e tudo mais. Então, ele é uma coisa nativa do CSS, tá? E apesar do nome não ajudar muito, ele é simples, né? O nome é bem descritivo, mas ao mesmo tempo parece que é uma... Enfim, não dá para entender que é uma coisa nativa que tem uma spec, que os navegadores suportam e tudo mais. Então, essa aqui é a spec, tá? Do órgão, né? W3C. E isso significa que os navegadores vão suportar nativamente. Não precisa de biblioteca, não precisa de polyfill, a não ser que você queira suportar o IE6, aí talvez você precise de polyfill. Na verdade, o IE11 também não suporta muito bem, mas enfim, existem polyfills para isso, beleza? Seguinte, esses slides, eu esqueci de fazer esse comentário no começo. Esses slides estão todos em inglês porque, como eu falei, eu fiz essa apresentação aqui pro meu time 2 dias atrás. Então tá tudo em inglês, eu não mudei para português, tá? Enfim, até porque é interessante todo mundo saber inglês, né? Então eu deixei em inglês. Se alguém não souber alguma palavra, alguma coisa que eu colocar aqui, coloca nos comentários, por favor. Eu tô de olho aqui, eu tô com o celular aqui do meu lado, com todos os comentários, e aí vocês mandam nos comentários e eu respondo que não ficar muito claro, se tiver em inglês, beleza? Tô olhando aqui nos comentários agora, o X tá falando, é mesmo por conta do Speaker Notes. Exatamente, X. Exatamente. Então vamos lá. Começando com o Web Development 101, né? Para quem não conhece esse termo 101, é um termo bem comum em inglês que significa, tipo, o comecinho de tudo, né? Como se fosse o primeiro módulo e a primeira aula de um curso, né? Acho que essa é a referência. Então, o módulo 1 e a aula 1, tá? Então, o que é desenvolvimento web 101, né? O 101, sei lá como é que traduz isso. Mas, tipo, básico do básico do básico. A gente basicamente vai aprender 2 coisas: HTML e CSS. O HTML a gente usa para markup, ou seja, estruturar a página, é como se fosse o esqueleto. Então, a gente coloca os textos, como que a gente agrupa as coisas, a gente coloca as divs, os parágrafos e tudo mais. Tudo que for relacionado a estilo, a gente coloca no CSS. Então, se o texto é negrito, itálico, isso não deveria estar no HTML, deveria estar no CSS. Né? Quais são as cores, se o texto é maiúsculo, minúsculo. É interessante a gente aprender a dividir essa responsabilidade. Tá? Então, bom, eu imagino que todo mundo que já tenha tido um mínimo de experiência com web
saiba disso, né? Essa divisão entre HTML e CSS. Mas esse slide aqui é extremamente importante pelo que a gente vai ver dos conceitos que eu vou passar ao longo dos slides aqui, né? A gente vai acabar voltando para esse slide depois, tá? Então, voltando para os anos 90 e também para o comecinho dos anos 2000, só uma curiosidade, eu usei um outro slide na apresentação que eu fiz para a Envato, para a empresa, né, que eu trabalho. Eu fiz um outro slide, eu coloquei a família Twist, para quem lembra, esse aqui não é, tá? Esse aqui é os anos incríveis, né? Wonder Years, que passava nos anos 90. Lá eu coloquei uma outra referência, que é um seriado australiano que passava no Brasil também, e eu assisti, inclusive, sem nunca imaginar que era australiano. Chamava Família Twist, ou em inglês é Around the Twist. E, enfim, basicamente é a história de uma família também e tal, e o cotidiano deles. E era bem legal também, eu gosto muito das duas séries. Mas Wonder Years, que é esse aqui que tá na tela, é o meu preferido. Enfim, eu só coloquei essa bobeira aqui para falar que a gente vai voltar lá para os anos 90 e a gente vai falar sobre tables, né? Como que a gente construía site nos anos 90 e até nos anos 2000. E eu espero realmente que ninguém faça isso hoje, não vejo ninguém fazendo. Mas até 2000 e tanto era bastante comum a gente ver sites com tabelas. Então, como é que a gente fazia sites com tabelas? Esse aqui é o site da Apple em 1900 e alguma coisa, e o final dos anos 90, ou meio dos anos 90, eu acho. Então, se você olhar o código-fonte para ver o HTML, né, dessa página aqui, você vai ver que tudo isso aqui são tabelas. Então, esse menuzinho lateral nada mais é do que uma coluna, né, e cada item aqui é uma linha da tabela. Então, tudo era feito dessa forma aqui, com tabelas. Para quem é das mais antigas, provavelmente lembra dessa época, lembra como é que era. Deixa eu ver os comentários aqui. Construía com muita dor e sofrimento. Era bem por aí mesmo. Na verdade, eu tenho um GIF para mostrar isso. Então, esse aqui é quando você tenta arrumar um layout com tabela, né? Você acha que resolveu uma coisa, aí você parte para a próxima e quebrou a próxima. Aí você vai arrumando. Não tem fim o negócio, porque, enfim, são tabelas. É usar a ferramenta errada para resolver um outro tipo de problema. Aí, nos anos 2000 e alguma coisa, surgiu os layouts tables, né? Esse termo, inclusive, eu descobri que não é muito famoso fora do Brasil. Não sei se é só no Brasil, eu não sei. Acho que por conta do site tables, do grande Diego Ace, a gente acabou usando muito esse termo tableless, mas ele não é tão famoso assim fora. Pelo menos com algumas pessoas que eu conversei, elas não conheciam o termo. Mas como a palavra em inglês faz sentido, fica bem claro para eles do que se trata, né? Então, basicamente, é usar float left, float right, everywhere, ou seja, em todo lugar. A gente mete um float right, left lá, e o que poderia dar errado, não é mesmo? Bom, tudo. Quando a gente acha que a gente acertou, eu não sei se está dando para ver o GIF legal aí, depende da transmissão, porque o GIF é meio rápido. Eu já tive problemas de mostrar GIF em apresentações transmitidas ao vivo pelo YouTube, mas enfim, espero que esteja dando para todo mundo ver aí. Se não estiver dando para ver, é um cara jogando a bola de basquete na cesta e ele tá tão confiante que ele acertou a cesta que ele vira, comemora, né? Só que na realidade ele errou. A bola sai fora. Enfim, acho que tá dando para ver porque agora apareceu aqui no meu celular. Então, beleza. Vamos continuar aqui na nossa linha do tempo, né, na nossa timeline de desenvolvimento web. Nos anos, eu não sei exatamente o ano, tá? Foi lá para mais ou menos 2010, talvez 2011, surgiu o Twitter Bootstrap, que hoje em dia é conhecido somente como Bootstrap. E o Bootstrap veio como uma ferramenta para resolver todos esses problemas. Ele realmente foi deu uma mexida no mercado de front-end, começaram a surgir várias bibliotecas depois disso, similares, né, vários frameworks CSS para resolver o mesmo problema, mas o Twitter Bootstrap foi o primeirão. Tanto é que ele se eu não me engano, ele ainda é o projeto mais famoso no GitHub, com o maior número de estrelas lá, né, com o maior número de stars, que é aqui no botão, é o equivalente ao botão de like lá do GitHub. Então ele tem, eu não vou saber o número exato, mas ele tem muitos, e até onde eu sei ele é o primeiro. E ele resolve o problema de layout porque ele tem um sistema de grid próprio, você pode dividir em 12 colunas, e ele tem as classes que te ajudam, né, a dividir as linhas e colunas e tudo mais, e você para de se preocupar com float left e right para todo lado. Então ele realmente ajudou muito. Mas, aqui tem mais um slide, né, mostrando aqui, né, uma de duas colunas, como é que você alinha, você pode fazer offset. Offset é você empurrar as colunas um pouco para o lado direito, né? Você finge que tem uma coluna escondida ali no campinho
no comecinho das linhas, então você empurra elas para frente, enfim, é um jeito muito fácil. Você olha o HTML, e aí tá o problema, você olha o HTML e você entende como é que vai ser o layout. O problema é porque deveria estar no CSS, mas a gente chega lá, tá? O que acontece é que às vezes o Bootstrap não resolve, né? Talvez por conta disso que eu falei de deixar o layout no próprio HTML, às vezes por conta de você não querer adicionar uma biblioteca externa, enfim, não é a solução definitiva. Foi uma solução boa para a época, mas definitivamente não é uma solução definitiva. E se você está conseguindo assistir o GIF aí, basicamente é um GIF muito bom. É um cara começando a arrumar uma coisa, e aí ele descobre que essa coisa, por exemplo, ele pega o tubinho lá de óleo, né? E aí tá vazio, aí ele vai pegar o carro dele para ir no supermercado comprar, o carro dele não funciona, e aí, enfim, a esposa dele chega e fala: mas você viu que a lâmpada tá queimada? Que no final das contas era o primeiro problema que ele tava tentando resolver. Aí ele tá embaixo do carro, arrumando o carro, e ele fala, tipo, ué, mas o que você acha que eu tô fazendo? Tipo, ele tá arrumando o carro pra buscar um negócio, pra arrumar outro negócio, pra arrumar a gaveta, pra depois arrumar a lâmpada. E no Bootstrap, às vezes, acontece isso. Você mexe uma coisa e quebra tudo, tá? O Bootstrap não é tão ruim assim, tá? Inclusive, eu gosto bastante do Bootstrap e de outras ferramentas similares, tipo Booma ou Semantic UI, tem várias outras. Mas eu gosto desse GIF, então eu quis colocar aqui, tá? Só gostaria de deixar claro que fica meio injusto porque não é tão ruim assim. Eu só gosto do GIF mesmo e quis colocar o GIF aqui. Aí, em 2000 e alguma coisa, eu não encontrei nem na Wikipedia qual foi o ano que o Flexbox surgiu, tá? Mas o Flexbox veio para resolver todos esses problemas. Na verdade, não todos esses problemas, mas ele veio para resolver um problema de alinhamento, de como que a gente organiza os containers, os wraps e tudo mais. E ele realmente resolve muita coisa. A gente ainda usa Flexbox para bastante coisa, o próprio React Native suporta nativamente Flexbox e usa nativamente para quase tudo. Então, enfim, tem várias ferramentas que dependem do Flexbox, e o Flexbox realmente é muito bom, tá? Só que tem um problema com todas essas ferramentas e soluções e abordagens que eu falei até agora. E eu queria saber de vocês se alguém sabe o que está de errado com todos eles, em geral. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha e vejo aqui nos comentários se alguém adivinha aí o que tem de errado com todos eles. Os comentários aqui, o X está falando que fazia muitos sites em tabelas em 98. Por 98 eu nem codava. 98 eu acho que eu mal tinha internet. Aliás, eu não tinha internet. No Notepad, olha aí, cara. O famoso famigerado bloco de notas. Usava Dreamweaver. Quem nunca usou Dreamweaver, né? Pois é. Ou FrontPage. Nossa, bons tempos. Fala, Antônio. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Leonardo. Ah, float everywhere. Mas era bem isso, né? Era bem isso. O Fernando. Fala, Fernando. Tudo bom? Boa noite, cara. Tava falando bem de você agora há pouco. Chegou tarde. Perdeu. Tô brincando. Responsividade. Não é isso que tá errado. O Bootstrap resolve responsividade. Mas é um bom palpite. O X está falando browser compatibility. Compatibilidade entre navegadores. Não, também não é isso. Box model, também não é isso. Padrões, também não é isso. Tá relacionado, mas também não é isso. Eles não são CSS Grid. Sim, não. Não é isso. Olha só, cara, ninguém deu um palpite certeiro. Tem alguma coisa errada com todas essas abordagens. Mais alguém? Mais alguém? Deu-lhe uma, deu-lhe duas. Tem um delay aqui no chat, né? Sacanagem fazer contagem de leilão. O que tá bom? Acho que não teve mais nenhum comentário. Vamos lá. O que tá de errado com todos eles é isso aqui, ó. Essa parte que eu destaquei em vermelho aqui agora. Tanto no Bootstrap, quanto no Booma, quanto. Ó, alguém mandou mais aqui. Deixa eu ver. Eles não são para resolver layout. É isso aí.
Enche demais o HTML com classes exageradas. É isso aí. Agora sim, galera. Dependência da biblioteca jQuery. Não. Fala, Marvel, tudo jóia? Não é isso. O grid é específico para o layout. Então, o problema é isso. A gente está colocando coisas no markup para resolver um problema de layout, de CSS. Então, se a gente der uma olhada nesse slide aqui, nesse código gigantesco, dá uma olhada em todas essas classes que eu destaquei. A gente tem classe fazendo wrap, que é uma coisa que deveria estar do lado do layout. Sim, eu sei que é uma classe, eu sei que é um ID só para a gente referenciar no CSS. Mas, pelo nome, você já nota que, por exemplo, uma classe wrap, ela não precisava existir. Ela só está fazendo um wrap, ou seja, ela só está encapsulando outros elementos ali dentro. Tá? Então, tudo isso aqui não deveria existir do lado do HTML. Tá? Então, esse aqui sou eu, trabalhando com CSS. Até semana passada, que foi quando eu descobri CSS Grid. Na verdade, eu já conhecia, mas eu nunca tinha olhado a fundo como ele funcionava. Esse sou eu agora. Vocês não estão vendo agora, mas eu estou fazendo a dancinha aqui nesse exato momento. Que bom que a câmera está desligada. Então, vamos pegar a ferramenta certa, vamos usar a ferramenta certa para o trabalho certo, né? Então, não vamos tentar fazer isso que esse cara bacana está fazendo. Então, a ferramenta certa, nesse caso, é CSS. E sim, CSS, mas por favor, sem esse negócio aqui. Esse era o GIF, né? O meme que eu estava falando agora há pouco. O carrega lá do Family Guy, tentando arrumar a janela aqui. E isso aqui é basicamente a gente tentando arrumar CSS, né? Tem essa analogia rolando pela internet aí, tá? Então vamos começar a falar sobre o CSS Grid. Como que CSS Grid resolve isso? Mas antes de mais nada, vamos verificar se a gente pode usar o CSS Grid de forma confiável, né? Tem esse site, não sei se todo mundo conhece, mas esse site caniuse.com é um site que você digita alguma tecnologia, algum atributo CSS, alguma coisa, acho que até JavaScript é suportado, tags do HTML5, você digita o que você quiser ali no campo de busca, e ele te mostra quais navegadores suportam, e do lado direito aqui você pode ver um número, né, uma porcentagem, 92,36%. É o total de navegadores globalmente que estão suportando essa tecnologia que a gente fez a busca. No caso, eu fiz a busca aí por CSS Grid. Então, 92% dos navegadores suportam. Se você olhar no IE, que é sempre um problema para a gente, tanto no IE Mobile quanto no IE para desktop, as versões 10 e 11 não suportam completamente. Mas a boa notícia é que tem polyfills, se a gente quiser suportar IE. Tá bom? Eu acho meio exagero a gente ter que suportar todos os IEs hoje em dia, né? Pelo menos depende muito do tipo de projeto. Se for um projeto público, que todo mundo vai ter acesso e tudo mais, talvez você tenha sim que se preocupar. Afinal, 8% dos seus usuários ficariam sem ver sua página. E aí, em vez de desistir de usar uma coisa bacana tipo CSS Grid, você pode simplesmente usar um polyfill. Então tem vários no GitHub. Esse foi o primeiro que eu encontrei, eu não quis perder muito tempo, tem só 4 estrelinhas, mas esse é um GIF da própria documentação dele, que mostra que já resolve. Provavelmente tem algum melhor, né? Esse aqui é um projeto bem simplesinho, mas provavelmente tem outros melhores, eu não perdi muito tempo procurando, mas o fato é que existem polyfills. Quem não sabe o que é polyfill? Polyfill é uma biblioteca que você adiciona no seu projeto para fazer com que tecnologias novas funcionem em navegadores antigos, beleza? Então a gente tem um exemplo do Grid CSS funcionando no Internet Explorer, não sei qual versão quer sair, talvez seja 11. Tá? Então a gente consegue fazer funcionar em navegadores antigos. Esse é o conceito de polyfill. E aí tem um polyfill específico para cada coisa. Esse que está na tela aí, esse CSS Grid Annotator, é justamente um específico para CSS Grid. Beleza? Então, polyfill for the win. Hashtag for the win. Tá? Então eu peguei esse site aqui, aleatório, vamos fingir que a gente não sabe que site que é esse. Tá bom? Eu escondi algumas palavras aí, mas tá tudo bem. Essa aqui é a tela de login, né? É uma tela pública, então por isso que eu estou usando aqui. E aqui a gente tem uma tela de login, tá? Não é uma página extremamente complicada. Então, o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer um live coding de construir essa página aqui usando CSS normal, tá? Sem usar o CSS Grid. Na verdade, eu tenho esse código pronto já, senão ia ficar muito maçante para vocês assistirem tudo isso. Só que em vez de a gente construir essa página aqui,
a gente deveria fazer o mobile first, né? O famoso versão móvel primeiro. Tá? Isso aqui é uma filosofia extremamente interessante, porque, olha, tem vários argumentos. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários argumentos de por que fazer internet mobile first. O motivo mais claro para todo mundo é que a maioria das pessoas usam celular hoje em dia e não desktops. Estatisticamente falando, globalmente, no Brasil inclusive, a gente tem mais pessoas acessando do celular do que pessoas acessando por um computador, né? E não só celular, mas tablet também, tá? Agora, para mim, eu descobri um outro motivo, né, nesses últimos dias aí estudando CSS e Grid, eu descobri um motivo até mais interessante, não mais interessante, né, que esse que eu comentei, mas tão interessante quanto, que é o fato de ser mais fácil. É mais fácil você construir um layout mobile primeiro do que um layout desktop primeiro, e depois fazer o complemento com a outra versão, tá? Então eu vou pegar esse mesmo site aqui na versão mobile. Na verdade não é um print do mobile, na verdade eu só redimensionei a janela do meu navegador, tá? E aí ele ficou desse jeito aí, tá? E por que que eu disse que ele é mais fácil de fazer no mobile first, no mobile primeiro? Pelo seguinte fato de que a gente tem uma coluna só. Se você reparar, ali em cima a gente tem a navbar, né, que seria a barrinha para criar conta, com os menus, com o logo e tudo mais. Embaixo a gente tem o formulário para se autenticar. Depois a gente tem uma mensagem de boas-vindas. Depois a gente tem link para outros sites. E por fim a gente tem um rodapé. Beleza? Se você reparar, é uma coluna só, com 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 5 elementos, 5 divisões. Tá certo? E uma coluna só, por isso que é muito fácil, porque no HTML vai ficar mais ou menos assim, ó. A gente vai ter lá o nosso body, e aí a gente tem uma tag main para agrupar tudo isso. A gente tem um nav. Na verdade, esse main não é obrigatório, tá certo? Lembra sobre a divisão de HTML para markup e CSS para estilo? Então, o main, na verdade, é uma tag nativa do HTML justamente para a gente colocar o conteúdo que mais interessa. Isso aqui é por simples motivos semânticos. Ou seja, os bots do Google ou bots de outros motores de busca vão encontrar isso aqui e vão saber que o conteúdo principal estão aqui dentro dessa tag main, né? Até mesmo para recursos de navegadores como o Safari, que tem aquele recurso de você clicar para ler o conteúdo de uma forma mais agradável, né, o modo leitura, que ele tira os estilos, deixa tudo no estilo padrãozão dele, ele usa essas tags para identificar qual que é o conteúdo principal, beleza? Então vamos lá, a gente tem a tag nav, né, que é uma tag nativa do HTML5 para o navbar. A gente tem um formulário mesmo aqui para o formulário de sign-in, né, formulário para se autenticar. Aí a gente tem uma mensagem de welcome, que a gente também não precisa usar div, a gente pode usar article. Tá? Tem horas que a gente precisa usar div, não tem problema, mas sempre que a gente puder usar uma tag HTML que seja mais semântica, que tenha mais significado, é melhor. Então, nesse caso, daria para a gente usar um article, porque é uma mensagem de welcome, uma mensagem de boas-vindas, que tem um trechinho, é como se fosse um mini artigo mesmo, beleza? Aqui a gente tem a seção de Market Sites, né? Seriam links para outros, sei lá, se fosse o Google, por exemplo, poderia ter link para o Google Maps, para o Gmail, para o Google Calendar, para o, sei lá, o que mais que o Google tem, para as outras ferramentas do Google, Google Contatos, Google Whatever, tá certo? Então aqui teriam links para outras coisas. E por fim, a gente tem um rodapé, certo? Com uns links, com ali um link de privacidade, umas paradas desse tipo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Galera, tá tudo bem até agora? O ritmo tá legal? Tá dando para acompanhar? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, manda nos comentários, por favor. O Eric mandou aqui, div no div infinito. Bem isso mesmo. Que isso me salvou muito quando fazia sites, o Leonardo tá falando. Eu também, cara, muito, muito útil, né? Nunca gostei de adaptar CSS para cada browser. Cara, o Leonardo que mandou isso. Cara, realmente isso tá melhorando, né? A cada ano que passa, isso melhora. E agora, com o Opera e a Microsoft usando o Chromium, que tem as vantagens e as desvantagens,
mas pelo menos tudo começa a ficar um pouco mais consistente. O Firefox sempre foi bom de seguir as especificações, então raramente uma coisa se comporta diferente no Chrome, no Firefox. O Safari, enfim, tem as partes boas e as partes ruins. Tem gente que não consegue viver sem o Safari. Eu acho que ele é bom o suficiente, mas ele ainda peca em algumas coisas. Então o meu navegador padrão é o Chrome, apesar de gastar muita memória RAM. Mas, enfim, é uma troca, né? O X tá sacaneando aqui, falando que vai testar o Polyfill no Netscape Navigator 4 para ver se é bom mesmo. Ele mandou desse jeito, bom mesmo, bom mesmo. Eu duvido que funcione, X. O que eu não duvido é que você tem o Netscape Navigator 4 aí, né? O X tem umas coisas que ele coleciona aí, ele tem uns Macs antigos, ele tem um Commodore 64, ele tem umas máquinas antigas. Eu não ficaria surpreso de ver que ele tem realmente o Netscape 4. O Thiago tá falando que acho que eu conheço esse site, hein? Pois é, Thiago. Acho que eu também conheço, cara. Enfim, eu acho que realmente eu não teria problema se eu fosse colocar aqui. Eu poderia até pedir, mas enfim, eu simplesmente ocultei os links e tudo mais por conta de, sei lá, eu não pedi autorização, mas é um site público. Se vocês acessarem a URL aí, vocês vão ver essa página. Essa página aqui é dos usuários, não tem nada interno. Então não tem nada demais aqui. O André tá falando que por enquanto tá tranquilo, o Marvin falou que tá show de bola, o Leonardo tá tranquilo e o Antônio falou que tá tranquilo também. Beleza, galera. Então, já li os comentários, tomei uma aguinha, vamos continuar aqui, tá? Então, vamos lá. Talk is cheap, show me the code. Não sei se vocês conhecem essa frase do Linus Torvald, criador do nosso querido Linux, e realmente eu concordo muito com ele, né? Talk is cheap, show me the code. Para quem não manja inglês, deixa eu voltar aqui. Falar é fácil, me mostra o código. Então, deixa eu abrir. Eu tenho essa página HTML aqui e eu tenho esse arquivo de CSS. Deixa eu abrir o navegador. E eu vou abrir essa página, tá certo? Eu abri o HTML aqui, tá? Deixa eu abrir também no... deixa eu mudar aqui. Eu vou abrir também no editor de textos. Vamos abrir no VS Code. Tá? Não tem nada relacionado, absolutamente nada relacionado a CSS Grid nesse layout. O que a gente tem aqui é basicamente aquele layout que eu comentei, né? Que eu mostrei nos slides. Cadê os slides? Basicamente esse layout aqui, de uma forma ligeiramente mais desenvolvida. Então a gente tem o navbar, a gente tem um formulário, o article, com umas mensagens, os parágrafos. A gente tem uma section que seriam os links, não tem os links aqui, tá? Mas eu não quis perder tempo fazendo isso aqui. E o rodapé, tá? E no CSS não tem nada, não temos um reset CSS, não tem absolutamente nada, nenhuma biblioteca externa sendo carregada, é apenas HTML e CSS. E por enquanto a gente não tem absolutamente nada de CSS Grid, tá? São apenas CSS que a gente já conhece, que a gente está cansado de saber, né? Cor. Opa, desculpa, na verdade tem sim. Deixa eu apagar que tá errado. Eu esqueci de preparar direito esse arquivo, mas tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu mandar procurar sobre grid aqui. Opa, tem mais um. Pronto, agora não tem mais absolutamente nada. Deixa eu recarregar essa página. Não mudou nada, porque a parte que deveria fazer mudar eu já tinha apagado. Eu só esqueci esses detalhezinhos. Tá? Mas enfim, tudo bem. Vamos redimensionar minha janela aqui para ver como é que seria no mobile. Tá? Olha só o que aconteceu. Deixa eu ver aqui outra janela. Eu mudei o HTML e o CSS, e sem fazer absolutamente nada, a versão móvel já está boa o suficiente. Eu diria que está praticamente pronta. Então a gente tem aqui a primeira linha, a segunda linha, a terceira, a quarta e a quinta. Tudo ficou bom. Por quê? Porque no mobile é uma coluna só. Tá certo? Por isso que fazer mobile first é bom, né? Fazer no mobile primeiro faz muito sentido, porque é muito fácil, a gente não precisa fazer nada demais. Deixa eu deixar os dois arquivos abertos aqui. Tá? Então o que a gente precisa fazer é fazer ele funcionar no desktop agora, beleza? A versão mobile tá funcionando já. Então deixa eu mudar aqui.
né, o live code. Esqueci de passar esse slide. Então, o que poderia dar errado no live code, né? A gente, para quem já fez apresentação ao vivo, sabe que sempre que a gente mexe em live code, dá errado. Tanto é que eu tinha esquecido um detalhezinho de grid ali atrás. Mas, enfim, não fez muita diferença. Então, olha só. Agora a gente vai pegar essa mesma página e fazer a versão desktop dela, tá certo? Só que aqui, a gente repara uma coisa. A gente não tem mais uma coluna só. Na verdade, a gente tem, se a gente colocar lado a lado, repara que o navbar continua no mesmo lugar, ou seja, bem no topo. Agora, o sign-in já ficou diferente. Ele está do lado direito aqui na página desktop e ele está em segundo, né, segundo item no layout mobile. Então, se você reparar, toda essa área destacada em verde aqui está diferente. Não sei se é um verde ou um azul, acho que está mais para verde, né? Um verde azulado. Eles estão em ordem diferente. Então, se a gente simplesmente redimensionar a janela, não ia ficar certo, né? O sign-in, deixa eu até voltar aqui no meu navegador. Opa. Opa, cadê? Não, peraí. Tô perdido. Não, é esse slide mesmo, tá certo. Aqui no navegador, ó, quando a gente deixa a tela maximizada, o formulário de login ficou em segundo, enquanto que não era isso que a gente queria. A gente queria ele lá para a direita. Então, teoricamente, esse welcome, a mensagem de welcome, né, tá em primeiro e depois nem dá para saber, porque não é uma ordem. A gente não sabe se vai para baixo, se vai para frente. Então, o sign-in ou tá em segundo ou tá em terceiro. Não dá pra, depende da forma que você contar, né? Então, vamos lá. De novo, tá? A gente não vai mudar o markup. Essa é a coisa linda sobre o CSS Grid. A gente consegue, o CSS Grid permite a gente mudar apenas mudando o CSS. Ou seja, ele permite que a gente resolva esse problema apenas mudando o CSS. Aquele momento a sua cabeça explode, né? A minha explodiu, pelo menos. Falei, cara, que da hora, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Então a gente tem lá o nosso layout, né? A navbar, o welcome, o sign-in form, os links para outros sites e o rodapé. O que a gente precisa fazer é parar de pensar em construção de layout com elementos do HTML, né? E com esses wrappers que a gente costumava fazer com float left, com bootstrap e tudo mais. O markup, ou seja, o HTML está pronto. A gente não precisa mexer nele. A gente não vai tocar no HTML. Olha que coisa linda. A gente não vai tocar no HTML. A gente precisa começar a pensar em grids. Tá? O CSS Grid, obviamente, né, pelo nome, ele funciona através de grids. Ou seja, meio que como a gente voltasse lá para os anos 90 para a gente fazer tabelas de novo. Só que usando CSS. Ou seja, fazendo do jeito certo. E vocês vão ver como é simples, como é massa. Então eu peguei esse layout aqui, eu dividi em duas colunas, tá? E as 1, 2, 3, 4 linhas. Então vamos lá, vamos começar a especificar o que é cada coisa aqui. A gente tem o navbar, que é a primeira linha, mas olha que coisa louca. Ele está na primeira linha ocupando as duas colunas. Então ele não é uma célula só. Se você imaginar que isso aqui é uma tabela, ele não é uma célula dessa tabela. Inclusive no próprio CSS Grid a terminologia é essa, tá? Célula. Ou cell em inglês. C-E-L-L. Então a gente tem o conceito de linhas, de colunas e de células. E de areas também, né? Áreas que seriam mais de uma célula junta, que é esse caso aqui, tá certo? O segundo é o welcome, né? A segunda parte que a gente vai pegar é essa célula aqui, da primeira coluna na segunda linha. Depois a gente tem os links lá, né? Os sites, aqui da terceira linha. E olha só que louco. O formulário de sign-in, ele ocupa duas células de novo, tá? Se você reparar, ele ficou ligeiramente fora do grid. Então, essa parte branca, né? Esse layout branco aqui do formulário, ele ficou ligeiramente para baixo, ele estourou um pouco ali. E também, se a gente quisesse colocar mais coisas ali embaixo, mais links, por exemplo, autenticação através do Google e do Facebook, ou do LinkedIn, enfim, autenticação usando outra ferramenta, a gente poderia colocar mais para baixo. Porque a gente tem toda essa área que eu acabei de pintar aqui, toda essa área disponível para a gente colocar mais coisas. Beleza? E aí, por fim, ali embaixo a gente tem o footer, né, o rodapé, usando duas células também. Beleza até aqui? Essa aqui é a divisão como se a gente estivesse fazendo no Photoshop ou em algum... ou no... Como é que chama aquele outro? De fazer layout? No Sketch, que todo mundo usa hoje em dia. Ninguém mais usa Photoshop para fazer layout, eu acho. Se a gente estivesse fazendo no Sketch ou no Photoshop ou em qualquer outra ferramenta,
Essa é a divisão que a gente faz, né? Os famosos slices. A gente vem, corta as fatias que a gente quer e a gente consegue, em vez de fazer do jeito antigo, usando float, left para dividir, a gente simplesmente coloca isso aqui e aí a gente faz tudo isso aqui de uma forma maravilhosa, que é o jeito que o CSS Grid permite a gente, que é o que eu vou mostrar agora. Então vamos lá para um live coding de novo. Só ver se tem alguma pergunta aqui nos comentários. Enquanto isso, eu tomo mais uma aguinha aqui. Nem me fala de consumo de memória no Chrome. Eu geralmente uso 10, 15 abas abertas. Eu realmente não consigo fazer tudo isso. Às vezes acontece, mas eu tendo a fechar rapidamente. Eu não consigo ficar mais do que, sei lá, 4, 5 abertas por... Eu não sou um cara multitarefa. Não rola pra mim. Eu tento, mas nunca dá muito certo. Caton, os LIs não seriam apresentados em linha? Os LIs... Eu não entendi. Não entendi, André. Como assim os LIs não seriam apresentados em linha? Esses links que estão aqui embaixo, ó, são LIs. E sim, a gente está apresentando ele. Ele não é por padrão, né, apresentado dessa forma. Tá? São LIs, e lá no CSS a gente especifica que a gente quer inline. É isso? Ele mandou outra mensagem embaixo aqui. Cada um em uma linha. Sim, seria cada um em uma linha, teoricamente. Né? Eu mudei aqui no CSS justamente para mostrar eles dessa forma aqui, beleza? Falando nisso, faltou mostrar uma coisa. Não, desculpa. Não, desculpa. Eu vou mostrar depois isso. Deixa eu ver outras mensagens aqui. Thiago. Thiago Garcia. Uma pergunta sobre suporte a ferramentas antigas. O que você acha de ser compatível com navegadores antigos, sendo que a própria desenvolvedora descontinuou o produto? Exemplo, Microsoft com Internet Explorer versus Edge. Cara, eu sou a favor da gente tentar mover a web para frente. Então, no sentido de a gente tentar não suportar tanto navegadores antigos. A gente tem que ter um equilíbrio entre se preocupar com quem usa, mas ao mesmo tempo tentar empurrar a tecnologia para frente, senão a gente vai ficar suportando IE6 pro resto da vida. E acho que ninguém mais suporta IE6. Mas enfim, a gente mesmo que seja o IE11, a Microsoft já descontinuou. Pelo menos eu acho que já descontinuou. Então, para mim, realmente não faz muito sentido a gente ficar dando suporte, né? A menos que ela faça muito sentido. Por exemplo, se você tem, por exemplo, a empresa que eu trabalho, cara, eles têm milhares, milhões de acessos diários e 8% de milhões é muita coisa. Então, 8% de... Não sei se são 8% que usa o IE, tá? Tô chutando o número. Mas essa pequena porcentagem que usa o IE faz uma diferença, mesmo em termos de faturamento para a empresa. Então, ela não pode deixar de suportar. Então, isso é extremamente importante, dependendo do tipo de negócio. Agora, a gente tem que achar o equilíbrio certo, dependendo de cada tipo de produto, né? O meu site, por exemplo, eu nunca testo para IE. Sinto muito quem usa IE. Mas eu queria comprar o seu curso e eu uso IE. Desculpa. Não usa outro navegador. Eu não vou atualizar só por conta de você. André, Thiago, na minha ocasião, no caso IE é meio emblemático, porque ainda que o 7 esteja descontinuado, tem uma boa fatia de mercado e ainda faz o IE, que ainda traz o IE nativamente. Pois é, tem esse problema aí que o André falou. Se fosse outro produto, tipo Netscape, que a galera ficou em cima, teria um cenário diferente de suporte. Fireworks, nossa, nem sabia que existia ainda. Massa, faz muito tempo que eu não uso. Quer dizer, acho que eu nunca usei profissionalmente, nem manjo muito. O Thiago mandou. É um ponto bem polêmico mesmo. Particularmente, acho que o esforço não compensa porque é querer usar uma ferramenta descontinuada para se trabalhar. O X falou, te mandei uma foto do Netscape no Telegram. Isso, entendi. Na minha visão, a atualização do dispositivo é a saída ideal, mas se o cliente pagar... Quê? Mas se o cliente pagar por isso, fazer o quê? Pois é. Concordo plenamente com você, Caton. É em direção à internet mais moderna. Show, isso aí, galera. Então, vamos continuar aqui. O live code, então, agora é a parte que interessa. Presta atenção agora. Que agora... eu podia ter mostrado o chat aqui. Esqueci que estou contra a janela aberta. Mas tudo bem, já foi. Agora é a parte legal do nosso live code. Tá? A gente, lembrando, tá? Eu não vou mudar absolutamente nada do markup. Vou mudar somente o CSS. Então a gente vai pegar a nossa div main e eu vou adicionar o nosso primeiro atributo aqui, que é o display, que a gente vai colocar grid. Tá? Lembrando que isso aqui é suportado nativamente pelos navegadores.
Então a gente não precisa de biblioteca, de framework, de nada. E olha só, quando eu recarregar a página, nada vai acontecer, exceto quando eu olhar o meu inspect aqui. Só tomando uma aguinha. Olha só que interessante. Quando eu passar o cursor em cima de main, você repara, acho que não dá pra passar o cursor aqui em cima e mostrar na tela, mas você repara que tem vários pontilhados entre cada um dos elementos, ele ficou com um pontilhado, né? Se eu tirar esse display grid, esse pontilhado some, tá? Então isso aqui é mostrando justamente o grid aqui pra gente, ó. Então, ele está mostrando como está sendo feita essa divisão. Beleza? Então, olha só, eu vou puxar os slides aqui, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, olha só, aqui em cima a gente tem o navbar, certo? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer é contar. Vamos contar as colunas. A gente tem duas colunas, certo? A coluna da esquerda e a coluna da direita. Então, a gente vai usar esse atributo aqui, grid template columns, tá? E aí aqui a gente tem todas essas medidas para a gente usar, tá? A gente poderia usar, por exemplo, 200 pixels por 200 pixels, tá? Isso significa que a nossa coluna teria esse tamanho. Olha só como é que ficou. A nossa coluna ficou pequenininha, porque 200 pixels. Agora, tem uma medida exclusiva para os grids, e essa medida é fraction. E olha só que massa. A gente consegue dividir, é como se fosse o grid do Bootstrap, né? Introduzido pelo Bootstrap e copiado por todas as outras ferramentas. É como se a gente quisesse falar assim, olha, divide a tela igualmente, um para a esquerda e outro para a direita. Se a gente quisesse que o da direita, por exemplo, fosse 2 vezes maior, ele vai dividir isso aqui em 3, então teríamos 1/3 para o lado esquerdo e 2/3 para o lado direito. Olha que massa, tá? Lembrando que essa medida aqui só funciona para grid, tá? Se você tentar colocar em outros elementos, eu acredito que não vai funcionar. Eu acredito que isso aqui é especificamente, exclusivamente para CSS Grid. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para 1. Só um segundo. Tem uma outra sintaxe, se a gente quiser usar. Eu nem deveria mostrar isso aqui para não confundir. Mas, se você quiser usar uma outra sintaxe, a gente pode fazer isso aqui, ó. Quantas vezes vai repetir e o elemento. Então, por exemplo, 2 vezes uma fraction, tá certo? Se a gente colocar uma vez só, ele vai usar uma coluna só. Tá? Se a gente usar 3, vai ficar 5 com 3. Beleza? Eu vou deixar explicitamente aqui para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Beleza? Então ficou 2 colunas. Agora, quantas linhas a gente tem? Templates, rows. Mesma coisa, tá? Então, olhando aqui no layout de novo. A gente tem 1, 2, 3, 4 linhas. Só que a primeira linha, ela é pequenininha, a última também. E aí a gente tem essas 2 colunas no meio que são um pouco maiores. Então vamos lá, eu vou colocar uma fraction pro navbar. Vou usar alguma coisa aqui para essas 2 colunas do meio e vou usar uma fraction lá no final. Tá? O que é esse x? Tá? O que a gente pode colocar aqui? A gente não sabe qual vai ser esse tamanho, então a gente pode colocar alto. E aí ele usa o espaço que precisar. Olha só que massa. Na verdade não vai fazer muita diferença aqui, porque a gente ainda não colocou os elementos no lugar certo. Tá? Mas essa é a ideia. A gente coloca no alto e aí ele toma o espaço que ele precisa usar. Se ele precisar usar menos, ele usa menos. Se precisar usar mais, ele usa mais. Tá? Isso que funciona para a coluna também. Beleza? Agora vem a parte mais legal do CSS Grid. A parte que explode a cabeça mesmo. Olha que louco essa propriedade, que é o Template Areas. A gente vem aqui, usa esse Grid Template Areas, e agora a gente vai escrever em inglês, basicamente, tá? Ou em português até, se você quiser. A gente vai definir onde cada coisa vai. E olha que fácil. Então, olha só. Na primeira aqui a gente vai usar várias linhas, tá? E várias colunas. E dessa forma aqui mesmo, tá? A gente vai simplesmente dando Enter. Então aqui primeiro é a primeira linha. Então a primeira linha a gente tem navbar e navbar de novo. Ou seja, é essa célula e essa célula. Tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Como a gente usou a mesma palavra, ele vai juntar. Ele vai juntar essas 2 coisas numa célula só, numa área só. Tá? E esse nome que a gente está usando não tem nada a ver com a classe. Tá? A gente poderia usar, inclusive, nomes diferentes. Eu vou até forçar aqui, eu vou usar nome diferente para o welcome, por exemplo.
welcome aqui chama welcome message, eu vou simplesmente chamar de welcome, tá certo? E do lado direito é o sign-in form, tá? Lembrando que não precisa ser o mesmo nome. Cadê? No caso aqui ficou o mesmo nome, não precisa ser, certo? Na próxima linha, a gente tem o market sites e o sign-in form. Se você preferir, você pode colocar o espaçamento assim, para ficar mais claro, tá? Não é obrigatório, tá? Só para ficar alinhado. Eu vou deixar, não costumo deixar não, mas eu vou deixar aqui só para ficar limpo o que a gente está fazendo, para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então, na primeira linha, tem os dois navbars, que ele vai juntar numa coisa só. O welcome tá só nessa célula aqui. O sign-in form tá usando essa célula aqui. Eu não sei selecionar verticalmente aqui no VS Code. Mas enfim, é esse cara aqui e esse cara aqui de baixo. Ele vai juntar numa coisa só. E esse outro aqui vai ficar sozinho. E o footer é a mesma coisa, né? A gente vem e coloca footer, footer. E um ponto e vírgula no final. Isso aqui é uma propriedade só. Só que a gente faz nesse esqueminha de tabela para ficar mais claro. Tá, joia? Olha que animal essa forma de fazer layouts. Só no CSS. E você tem que pensar nessas áreas como se fossem tags. Como se a gente estivesse tagueando cada um dos elementos ali. Tá? Se a gente recarregar, não vai mudar muita coisa. Porque a gente ainda não tagueou cada um dos elementos. E a gente vai fazer isso agora. Então vamos lá, no nosso nav, como é que chama o nosso navbar? A gente tagueou ele com esse nome navbar. Né? Então a gente vem aqui e coloca grid area e o nome. Espera aí só um minuto. E o nome que a gente usou ali em cima. Então, grid area navbar. Tá? Esse nome é esse nome aqui. Tem que bater ali. Quando eu recarregar, você vai ver que esse navbar vai começar a ocupar a linha toda. Olha só. Tá joia? Começou a usar. Vamos fazer para os outros também. Vou copiar isso aqui. O formulário sign-in, ele chama sign-in form. O próximo aqui, welcome message, ele fica nessa área aqui, que a gente chama só de welcome. Então, welcome. Depois, o market sites. Grid area. E por fim, o footer, que a gente chama de footer mesmo. Vou recarregar a página e está pronto o nosso layout. Olha que coisa massa. Vou deixar lado a lado aqui dos slides. Fecha isso aqui, fecha... Deixa eu ver como é que eu fecho. Isso. Opa, isso era para mostrar o navegador. Olha só. Ficou perfeito, equivalente ao nosso layout. Tá vendo? Mensagem de welcome, navbar, o formulário de autenticação, os sites e o footer. Beleza? Olha que massa, que coisa linda. Tá, joia? Deixa eu ver os comentários da galera aqui. Aqui tá no outro monitor. Cadê? Minha visão, não, aqui. Concordar. Fireworks era zoeira. Beleza. Por que yeah? Porque outra medida. O porcentagem não seria a mesma coisa? X seria, mas se você tem, tipo, 5 colunas, você vai ter que calcular. Bom, 100 dividido por 5 é fácil. Mas divide por 7. Quanto que é 100 dividido por 7? Você já vai ter que calcular e chegar no 16,6, é isso? Ou menos, sei lá. Não é? Dá menos. Tá vendo? Já ficou confuso. Então, quando é porcentagem, você tem que ficar fazendo conta. Enquanto que fraction, você não precisa. Mas dá pra fazer com porcentagem também. O X falou que também, que animal o jeito de declarar o areas. Exatamente, cara. Explodiu minha cabeça quando eu vi. Thiago, achei bem louco também. Cara, que louco. Você saberia fazer um paralelo entre o display grid e o display flex? Não saberia, não. Sinceramente falando. Eu acho que o flex você consegue alinhar as coisas ou em linhas ou em colunas, mas não dessa forma aqui, que seria basicamente uma tabela, né? Isso aqui é mais como uma tabelinha do Excel ou do Google Sheets, por exemplo. Eu acho que esse seria o paralelo, Thiago. Nossa, eu paguei um pau, velho. Muito da hora. Agora o Google Page Speed vai bater 100%. Então. Galera, tem mais algumas coisas para apresentar, mas basicamente essa é a parte principal, tá? De como a gente fazer o layout usando esse grid, tá? Meu, olha isso. A gente usou 3 linhas aqui para definir, né, o grid. Na verdade, 4 linhas se a gente contar essa aqui. Deveríamos contar mesmo.
Então foram 4 linhas. Isso aqui está desalinhado. 4 linhas aqui, tá? E mais uma para declarar quais são as áreas, ou seja, as tags. A gente pode passar isso aqui como tags. É muito fácil. E a gente não mudou absolutamente nada do HTML. Show demais, né? Show demais. Legal, só que tem mais uma coisa. Então a gente tem um one more thing. E essa coisa extra é o seguinte. O que acontece quando a gente redimensionar essa janela aqui? A gente quebrou o layout. Claro, né? A gente colocou as grids, ele vai respeitar isso aqui no mobile. Mas no mobile não vai ficar legal ler desse jeito. Então o que a gente precisa fazer? A gente vem aqui, recorta essa parte aqui, e a gente coloca lá embaixo um media query. Então, media screen and... E aí, por isso que fazer o layout mobile first é legal, né? A gente vem e coloca, sei lá, por exemplo, 700 pixels, e a gente cola a declaração do main aqui. Opa! Então, olha só, o que a gente está falando aqui? Que o main não vai ser mudado quando estiver no mobile, porque o mobile first. Agora, se o tamanho da tela for maior que 700 pixels, aí a gente aplica o grid. E o fato de a gente deixar o grid area aqui não interfere em absolutamente nada para o mobile. Olha só, carreguei a página, voltou o que era antes, ou seja, funciona perfeitamente no mobile. Quando a gente chegar em mais de 700 pixels, tcharam, ele arruma pra gente, ele volta a fazer. Olha que massa, que simples que ficou o código. E aí você pode perguntar, Caton, e se eu quisesse fazer diferente para o mobile, eu não quisesse ter uma linha só? Muito fácil, você pode vir, copiar isso aqui, colocar lá no seu main e colocar o tamanho que você quiser. Beleza? Ou seja, você copia isso aqui, aqui, né? Cola lá e especifica outros tamanhos, se você quiser um layout diferente. Pode ser que faça sentido por exemplo, se você quiser dividir esses 3 elementos aqui em grids também, você poderia fazer isso, tá? Mesmo no mobile, e aí você usa isso aqui lá. Basicamente, a única coisa que você vai mudar seria isso aqui, né? As colunas. Dá até para apagar esse grid, display grid aqui, porque já estaria lá aplicado para todos, né? Então, você basicamente teria essa parte aqui diferente, esses 3 elementos. Um para definir o número de colunas, o número de linhas, né? O tamanho deles, e o template das áreas, tá? Ou ainda, se você quisesse para tablet, por exemplo, né? Você vem, copia isso aqui, ó. Aí você vem, faz alguma coisa diferente aqui. E aí isso aqui seria, por exemplo, para tablets. A gente coloca o tamanho, sei lá, alguma coisa assim, ó, para desktop seria acima de 900 ou acima de 1000. Não sei exatamente as medidas adotadas. Eu sei que cada framework vai usar uma medida ligeiramente diferente, mas acho que seria mais ou menos isso, né? Acima de 700, ou até um pouco mais aqui, talvez. Seria para tablets e o resto para desktop. Beleza? Então, já fiz o live code. Agora, outra coisa muito massa é que sim, você pode incluir uma grid dentro de outra, né? E aí é o momento que sua cabeça explode de novo, assim, tipo, caraca, como assim? Então vamos pegar aqui o mesmo exemplo, né? Esse site aqui. Sabe essa área que eu falei que poderiam ter vários links, né? Com sites, com links externos, alguma coisa do tipo? Ou até mesmo o rodapé ali embaixo. A gente pode dividir eles em outro grid, com 2 colunas e, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tá? A gente pode fazer um grid dentro do outro. E não tem magia nenhuma. É a mesma sintaxe. A gente simplesmente... Deixa eu até voltar aqui no código. Por exemplo, se fosse ali na parte de sites, né? A gente tem o... Cadê? Market Sites. A gente simplesmente vem aqui, deixa o nosso grid area, porque esse aqui está referenciando a tag lá do main. Tá tudo bem, a gente deixa ali. A gente vem aqui e faz assim, ó. Display grid. Tá? E aí a gente define o número de colunas, o número de linhas, tudo aqui também. Tá? Isso aqui vai funcionar perfeitamente. Sem nenhuma magia, sem nenhuma gambiarra. Faz parte da especificação também. Tá? Se eu não me engano, não fazia parte da especificação original, mas depois eles mudaram e incluíram esse suporte a adicionar grids dentro de grids. Se você puder evitar, lógico que você deve evitar, mas tá aí uma funcionalidade massa que você pode usar também. Para finalizar, se você quiser ir um pouco além, dá uma olhada nessa propriedade min-max. Tá? Eu não manjo muito ainda. Deixa eu mandar esse link aqui no chat. Opa, eu acho que eu já abri. Eu cliquei, acho que não abriu não.
Deixa eu copiar e colar no chat aí para vocês. Deixa eu aproveitar e ver os outros comentários. Aí eu já explico o que é esse main max. Sim, o Thiago tá falando. Sim, pelo que eu conheço, o display flex é essa diferença mesmo. No display flex não vi nada tão declarativo assim. Agora dá para levar o CSS a sério. Boa, X. Rola fazer super grids? Sim, já respondi. Boa. Exemplo, declaração de grid. Sim, rola. Meu Deus, quem te viu, quem te vê, CSS, exatamente. Exatamente. Agora, esse main max é o seguinte. Sabe esse lance que eu fiz de colocar um... Agora a cabeça de vocês explodem novamente, porque olha que louco. Sabe isso aqui? De declarar tamanhos diferentes? A gente não precisa de nada disso se a gente usar main max. Eu não usei muito ainda, tá? Mas é basicamente o seguinte. Cadê? Eu apaguei o outro. Essa parte, né? Mas a gente tinha aqui o tamanho, né? Então vamos lá. Grid, template. Opa. Template area. Desculpa. Columns, por exemplo. Né? Em vez de colocar isso aqui, por exemplo, a gente vem e coloca main max, que nada mais é do que uma função. Tá até aqui, ó. O VS Code completou aqui pra gente. Ele é uma função que recebe dois parâmetros. Então, por exemplo, 200 pixels e, vamos supor, duas frações, tá? Tudo isso aqui, ele vai... Deixa eu ver se ele tem uma descrição aqui, ó. Então, o que ele faz é o seguinte, desses dois elementos que a gente passar, ele pega esse aqui como mínimo e esse aqui como máximo. Então, dependendo do tamanho de tela, ele pega o menor tamanho ou o maior tamanho. Ele vai variar entre esse e esse. E aí, adivinha, a gente não precisa de nada daquilo que a gente apagou aqui embaixo. Ou seja, ele vai se adaptar um para mobile e um para desktop. Tá? Eu não manjo muito bem como é que funciona. Eu deixei aqui mais por conta de curiosidade, se vocês quiserem um pouco além e ver como é que funciona isso aqui. Por isso que eu até mandei o link para vocês. Beleza? Galera, era isso. A apresentação. Obrigado. Obrigado por terem acompanhado, assistido. Eu me diverti muito preparando essa apresentação, brincando com o CSS Grid. E é realmente uma coisa que, para quem não curtia CSS, não curtia front-end, assim, explodiu minha cabeça. Realmente ficou muito fácil de fazer. Tem mais coisas que eu não mostrei aqui, tá? Por exemplo, deixa eu voltar um pouco o código aqui só para ele funcionar direitinho. Eu mostro para vocês. Deixa eu voltar isso aqui. Volta. Tá. Show. Aqui, olha só, a gente pode colocar um grid gap. O grid gap a gente coloca quanto de espaço a gente quer entre um elemento e outro. Então, olha só que legal. Vou recarregar a página. Opa. E já foi? Deixa eu ver se eu fiz alguma besteira. Deixa eu colocar maior para a gente ver. Tá vendo? Ó, ele deu um gap entre um elemento e outro. Tá? Então, quanto maior a gente colocar, mais espaço a gente vai ter lá. Tá? Deixa eu deixar 10. E olha só que legal quando a gente dá um inspect. A gente consegue ver todo aquele grid direitinho com os gaps. Então, esse gap branco aqui é justamente onde tem os 10 pixels que a gente acabou de colocar. Show, né? E aí a gente aumenta. A gente pode visualizar em tempo real aqui como é que vai ficando. Enfim. Tem outras coisas, né? Tem outros elementos do grid que dá pra gente usar também. Tem uma outra forma de você declarar, em vez de usando areas, você pode declarar, eu quero entre a linha 1 e a linha 2. E aí, enfim, volta um pouco mais ao pensamento antigo. Eu gostei muito mais de usar templates desse jeito aqui, e é suficiente. Você não precisa de nada mais, além do que essas coisas aqui. Beleza? Galera, alguém tem perguntas? Alguém tem alguma dúvida sobre isso que foi apresentado? Deixa eu voltar aqui para a minha cara. Deixa eu ver os comentários. Thiago, que loucura, parabéns aí, Lucas, mandou muito. Pô, legal, Thiago, obrigado pelo feedback, cara. Fico feliz de saber que você gostou. Cara, que show, Lucas, você é o novo Major do CSS. Que isso, cara, o Major é nosso ídolo do CSS, sempre vai ser. Thiago, vai que agora eu posso ser um senior front-end master. Pode, X. Você já é, cara, você acabou de aprender essa parada, então você já é. Show. Galera, é o seguinte, esse código eu vou zipar alguma coisa. Não é um código muito grande, mas talvez
sei lá, se você quiser fazer uma brincadeira, eu vou copiar esse código e vou colocar o link na descrição do YouTube. Ele não tá lá ainda, eu vou finalizar a live e tal, aí depois eu coloco o link na descrição do YouTube, caso você queira baixar. Ou ainda eu poderia subir no CodePen, no JS Feed, ou algum lugar assim, acho que fica mais legal até. É isso que eu vou fazer, provavelmente. Beleza? Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Bruno Machado, tudo bom, meu caro? Prazer em te ver aqui, cara. O mestre, que isso. Obrigado. Põe no Gist. Ô, X, eu vou colocar no CodePen, cara, porque aí a pessoa já consegue ver o código ali e tal, fica mais legal. É um link só também e a pessoa já consegue ver o resultado final. O Gist não permite isso. Beleza? Show! Última chance. Alguém tem alguma dúvida? Bom, se tiverem também, vocês podem mandar nos comentários. Para quem estiver assistindo a versão gravada, pode deixar nos comentários depois que eu respondo também. Beleza? Bom, nenhuma dúvida? Então, vamos fechando por aqui. Galera, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Pelo feedback que eu vi que vocês gostaram muito. O Leonardo falou, com uma explicação dessa nenhuma. Pô, cara, obrigado. Agradeço de coração mesmo. Valeu. Fico muito feliz de saber que vocês gostaram. Então é isso. A gente se vê na próxima live semana que vem. Eu vou avisar qual vai ser o horário, qual vai ser o dia. Por enquanto, vamos deixar combinado que é na sexta-feira mesmo, mesmo horário, às 8 da noite. Se eu mudar, eu aviso. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço e a gente se vê da próxima vez. Falou, abraço! Deixa eu ver cadê minha janela aqui agora para fechar a transmissão. Achei. Valeu, tchau, tchau.